Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre o poder da vontade. Tem um bocado de cachorro latindo aqui na rua e os meus cachorrinhos aqui de casa acompanham a sinfonia. Vai sair no vídeo, fazer o quê? O poder da vontade é o nome do nosso vídeo de hoje. Eu estava relendo então algumas coisas do livro Pensamento e Vida, um livro que nós estudamos na nossa Associação Espírita há muito tempo, quando eu me lembrei de um fato também havido há muitos anos, que tem relação com essa questão da vontade. Eu saí do prédio do fórum na minha cidade, onde eu fui acompanhar os autos de um processo, isso naquele tempo em que não havia processo eletrônico, e fui a pé dali do fórum até o cartório do registro civil, ali bem pertinho, tendo encontrado então um colega advogado que conversava com o seu conhecido na frente do prédio do cartório. Cumprimentei ligeiramente a ambos e fui me afastando, isso para não interferir na conversa que parecia bem animada, bem animada. Meu colega então me disse: "Ô, bocadinho, espera um bocadinho aí, rapaz, venha cá." Eu voltei, né? Tinha poucos passos, voltei, falei: "É rapidinho." E me apresentou o seu conhecido e disse: "Nós estamos aqui já há bem mais de meia hora falando sobre o Espírito Emmanuel. E você que é espírita, poderia opinar também." Pensei comigo, e agora lascou, né? Agora lascou, porque opinião, cada um tem a sua, né? O senhor não se fez de rogado. E foi logo dizendo que, na opinião dele, o Espírito Emmanuel não era espírita, e sim um espírito católico, um espiritólico, pois só abordava aspectos morais, religiosos em seus escritos, e que ele, o tal senhor, gostava de escritores espíritas, daqueles que abordam aspectos psíquicos, científicos, técnicos, enfim. E assim foi. Como o Espiritismo é a doutrina do livre pensar, eu o ouvi e percebi que ele não demonstrava nenhuma vontade, absolutamente nenhuma vontade de se modificar, de modificar a sua opinião, a sua avaliação a respeito do Espírito Emmanuel, e não iria mudá-la ali numa rápida conversa à margem do meio-fio, pois, conforme diz o próprio Espírito Emmanuel, comparando, a mente humana, que é o espelho vivo da consciência lúcida, é um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. E ele diz, Emmanuel, que aí possuímos diversos departamentos. Ele fala sobre o departamento do desejo, por exemplo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando estímulos ao trabalho. Tem também ali o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, bem como o departamento da imaginação, amealhando então a riqueza do ideal e da sensibilidade. Tem o departamento da memória, arquivando as súmulas das experiências e outros ainda que definem os investimentos da alma. Mas, diz Emmanuel, acima de todos eles, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência, explica Emmanuel, concedeu por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto, bem lá atrás, né? Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade, lembra Emmanuel, é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo, conjugando-se em todas as manifestações da vida universal, criando então gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino, né? Nós somos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição, que é relativa, naturalmente, porque perfeito só Deus o é. A vontade, contudo, lembra o Espírito Emmanuel, é o impacto determinante. Nela nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, observe isso, diz Emmanuel, no entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo,
estabelecer então causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assina, pode cair em deplorável relaxamento. Então, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, melhor colocando, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los então coesos na corrente do bem. Veja que a vontade é realmente muito importante, muito importante. E nesse compilado que o Emmanuel nos traz, que nós reproduzimos aqui no vídeo de hoje, eu pensei comigo, parece que o amigo do meu colega advogado estava algo equivocado. Esse texto, que é do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, e não é definitivamente um pensamento religioso, mas um pensamento bastante técnico, que mostra a ciência da criação, da criação de Deus em relação a tudo que Deus cria, tendo nos criado lá atrás, simples, ignorante, nos destinados à perfeição. Passamos pelo instinto, alcançamos a razão e vamos agora em busca da nossa espiritualização. Mas isso tudo de forma bastante técnica, bastante científica, bastante ou nada religioso, no sentido que aquele senhor entendia dos escritos de Emmanuel. Curta, comente e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos espíritas e vamos adiante, lendo a literatura espírita, não abandonando o cabedal de conhecimento que a espiritualidade nos traz, como o Espírito Emmanuel faz. E vamos adiante.